Boa noite, Porto Alegre. Boa noite, Rio Grande do Sul. Está no ar a partir de agora o RS em Movimento. Aqui, pela Rede RS, atualizando os principais fatos desta segunda-feira, atualizando e antecipando as manchetes que você vai ver nos jornais amanhã. Por aqui, começando mais uma semana de trabalho e vamos juntos até às 8 da noite, levando muito conteúdo até você pelo 55.1 da TV aberta, 511 da Claro TV em HD e também simultaneamente nossa transmissão pelo canal Rede RS no YouTube. Nosso canal no YouTube se chama Canal Rede RS. Se inscreva lá e acompanhe nossas transmissões ao vivo. Confira agora os destaques do programa de hoje. Segunda-feira de transtorno na Grande Porto Alegre. Um caminhão caiu sobre os trilhos do Trenzurbe. O transporte de passageiros foi suspenso e muita gente se atrasou para chegar em seu destino. Daqui a pouco, vamos ver ao vivo como está a situação. Você vai saber como Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, conseguiu diminuir a dependência da população dos programas sociais. No último ano, o número de beneficiários do Bolsa Família caiu quase 40% na cidade. Dia D da vacinação em Porto Alegre imuniza mais de 35 mil pessoas contra a gripe. Idosos, gestantes e crianças estão no grupo prioritário e podem se dirigir às unidades de saúde do município. Eleições em Cachoeirinha. Pela primeira vez, uma mulher vai conduzir a prefeitura da cidade. Os moradores voltaram às urnas neste domingo em uma eleição suplementar. A atual presidente da Câmara, Jussara Caçapava, está como prefeita interina e foi a vitoriosa. No futebol, o empate no Clássico mantém dupla Grenal na metade de baixo da classificação do Brasileirão. E o tricolor se prepara para o confronto pela Sul-Americana amanhã na Arena. Direto do Estúdio do Tempo, prognóstico para a Semana dos Gaúchos. Veja agora no RS em Movimento. Uma iniciativa adotada por uma cidade da Serra do Rio Grande do Sul tem chamado a atenção pela forma como enfrenta a dependência dos programas sociais. Bento Gonçalves. Lá, a prefeitura passou a buscar ativamente os beneficiários do Bolsa Família para encaminhá-los ao mercado de trabalho. Em pouco mais de um ano, o número de pessoas do programa caiu quase 40%, resultados bem acima da média estadual e nacional. Quem vai nos contar sobre esses resultados e como é que eles foram alcançados é o secretário de Esportes e Desenvolvimento Social da cidade de Bento Gonçalves, que está conosco aqui na nossa super tela, Eduardo Viríssimo. Secretário, muito boa noite, seja bem-vindo à Rede RS. Boa noite a todos que nos assistem. Privilégio poder estar aqui e falar um pouco do trabalho que a gente está fazendo aqui na nossa cidade de Bento Gonçalves. Obrigado por nos atender. Bom, antes de mais nada, deixa eu fazer uma correção que na abertura do programa, não agora, mas na abertura antes, eu citei que Bento Gonçalves teria reduzido no último ano, mas não foi nesse último ano. Foi no mapeamento entre 2022 e 2024 que houve essa redução de dependência em mais de 40%. É isso, secretário? Isso, na verdade, a gente começou a fazer, intensificar, foi chamada a atenção do nosso governo, através do prefeito Diogo, que estava em prol dessa situação, chamou-se a atenção da quantidade de beneficiários do Bolsa Família e também em razão de que aqui, dentro do nosso município, nós temos uma oferta de trabalho bastante grande e a gente, então, começou a fazer a busca ativa, que é a busca desses beneficiários para que eles pudessem, então, estarem sendo colocados no mercado de trabalho. Então, o recadastramento disso fez com que, primeiro, se fizesse um recorte das pessoas adultas do sexo masculino até 40 anos de idade que se autodeclaravam unipessoal. Eles recebiam num formato unipessoal do Bolsa Família. E a gente começou a ver que essas pessoas, além de, às vezes, já terem outro Bolsa Família dentro de sua casa, elas poderiam ter um acesso ao mercado de trabalho. E com isso a gente fez uma busca de poder
junto com as empresas locais, né, com a iniciativa privada, fazer um levantamento de todas as vagas e também do encaminhamento, do encaixe dessas pessoas dentro do mercado de trabalho. E com isso a gente começou a ter um relevante corte no benefício do Bolsa Família dentro do município e a inserção das pessoas no mercado de trabalho. Para quem está nos assistindo, né, secretário, daqui a pouco pode estranhar, mas a redução da dependência é boa por quê? Bom, se o pessoal melhora o poder aquisitivo, o poder de compra, né, melhora a sua vida, melhora a sua dignidade, melhora a sua capacidade financeira de organizar suas contas, e é isso que está acontecendo com boa parte da população, quase metade da população de Bento Gonçalves, né, secretário? A gente tem certeza que o benefício do Bolsa Família, ele é muito menor, o valor do econômico da família, ele é muito menor do que o ticket de empregabilidade do nosso município. Então, nós estamos falando de pelo menos 50% a mais de rentabilidade da família. E, além disso, a gente percebe que a família tem várias coisas que ao futuro, estando empregadas, estando trabalhando, elas vão ter uma segurança familiar maior, como previdência, enfim, e todas as atribuições que o mercado de trabalho acaba assegurando à pessoa que trabalha. E com isso, a população pode ter um poder aquisitivo maior econômico dentro da sua família, fazendo com que também a nossa cidade prospere num todo. E com certeza as pessoas que se autodeclaravam insuficientes ainda estavam trabalhando de alguma forma no mercado informal, trazendo algumas coisas que não são boas, né, para a sociedade num todo. E com isso, com essa busca ativa, com a colocação das pessoas no mercado de trabalho, a gente aumenta o poder econômico, dá mais segurança para a família e ainda tira as pessoas da irregularidade. Bom, o senhor disse aí que o ticket médio, né, do morador, do cidadão de Bento Gonçalves é realmente maior que a Bolsa. Só para lembrar que a Bolsa Família 2026 continua com a base de R$600 por família, aumenta, né, de acordo com o número de crianças, enfim, gestantes, jovens, porque tem outros benefícios sociais associados aí por família, né? Mas o que está acontecendo em Bento Gonçalves é que as pessoas estão conseguindo trabalho, estão conseguindo renda muito maior do que tudo isso somado. É exatamente isso, secretário? Isso, a gente conseguiu montar um balcão de oportunidade junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico dentro do município de Bento Gonçalves, para o pessoal ter uma noção. Nos últimos 3 meses, a gente fez encaminhamento de cerca de 970 currículos. E desses, 180 pessoas foram ingressadas no mercado de trabalho. Então, somando todos os benefícios do Bolsa Família, com os agregados que acabam tendo, a gente chega aí no valor médio de R$800, R$900. E nenhuma dessas pessoas recebe um salário, menos do que um salário mínimo, além de passagem, auxílio alimentação. Se não faltar no emprego, ainda a maioria das empresas dá uma cesta básica mensal para as pessoas. Enfim, tem muitos benefícios e com certeza o ticket de empregabilidade de salário é o dobro do que o Bolsa Família. Então, tendo essa conscientização das pessoas, a ajuda do poder público nos encaminhamentos, fazendo currículo, fazendo a ligação da pessoa com a empresa, a gente tem conquistado aí um resultado significativo que vai ajudar toda uma sociedade. Agora, o pessoal que está em casa nos assistindo, acompanhando aqui a entrevista do secretário Eduardo Veríssimo, preste atenção nesses dados, são importantíssimos. A cidade de Bento Gonçalves, em 2022, tinha 2.115 beneficiários cadastrados no Bolsa Família. O secretário me corrige se os números estiverem errados. 2.115 lá no ano de 2022. Em 2024, esse número caiu para 1.296. Ou seja, de 2.115 caiu para 1.296. É isso, secretário? Confirma esses números?
Exatamente. E ainda a gente está fazendo com mais um levantamento que nos próximos dias, possivelmente, próximos dias e meses, que ainda caia mais esse número, porque além da gente estar oferecendo para as pessoas que estão no Bolsa Família, nós estamos fazendo uma busca das pessoas que já fizeram o pedido pelo benefício. Então a gente está com uma força-tarefa bastante grande, com o entendimento que não é a caça ao Bolsa Família, é simplesmente dar oportunidade e dar para as pessoas o que tem de melhor em assistência social, que é uma oportunidade de trabalho, de segurança para a família. Então essa redução, ela é porque realmente o programa implantado na gestão de Bento Gonçalves tem tido um resultado positivo para a comunidade, e isso tem se tornado referência aqui na cidade, além de outras cidades que buscam para tentar fazer com que isso aconteça também dentro dos seus municípios. A notícia é extremamente positiva. Essa queda de 2022 para 2024, eu já ia perguntar justamente para o senhor se a tendência era manter, né? Ou manter pelo menos baixo o número ou ainda em queda. O senhor está dizendo que estão fazendo outro levantamento e possivelmente o próximo número será menor ainda. Já esta queda de 22 para 24 já é muito maior do que a redução do Rio Grande do Sul em termos de dependência naquele período, que foi apenas de 15%. E a média nacional, ou seja, todo o Brasil se libertando da Bolsa Família, ficou em torno de 11%. Bento Gonçalves superou em muito a média nacional e a média estadual. Agora eu quero pegar um ponto que o senhor acabou de dizer aí. Não existe, antes que alguém fale que é uma busca política, né, uma perseguição política, não tem nada a ver não tem nada a ver com o Bolsa Família em si, com o auxílio em si. É uma tática, uma estratégia de vocês de melhorar a vida da população de Bento Gonçalves, e esse dinheiro do Bolsa Família, inclusive, vai voltar para os cofres públicos, né? Não, é exatamente isso. A gente percebe claramente, eu por ser o secretário da Assistência Social, junto com o prefeito, junto com o desenvolvimento econômico, enfim, a gente percebe claramente que as pessoas que recebem o Bolsa Família não conseguem, com o Bolsa Família, sustentar a sua família e darem uma segurança para aquela família durante a sua vida. E a gente já tá vendo isso porque o benefício Bolsa Família, ele foi criado para ajudar a família por um período. Mas o que a gente vê que já é filhos que recebem Bolsa Família, netos isso acaba virando um ciclo familiar de sustentabilidade e não um auxílio por um período. Então, em vista a isso, a gente recebe essas famílias que recebem o benefício do Bolsa Família dentro dos CRAS, dos CREAS, semanalmente, mensalmente, as mesmas famílias, durante muitos anos, porque aquele benefício acaba não sustentando. Então, é nosso dever, sim, enquanto poder público, buscar alternativas para que aquelas famílias possam se autossustentar e, principalmente, dar uma condição de dignidade para os seus entes familiares, que é o que não acontece normalmente com quem vive só do Bolsa Família. Então, o nosso interesse maior não é a caça ao Bolsa Família, não é viés político. O interesse maior é poder com que as famílias possam realmente ter dignidade para viver dentro da nossa sociedade e almejar um futuro cada vez melhor. E se libertar dessa dependência, exatamente. Não dá para criar uma dependência de geração para geração, como o senhor disse aí. Agora, secretário, eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho, desse um exemplo para a gente, como é que é ir nas casas dessas pessoas, porque vocês estão fazendo uma busca ativa, né? Conversando com jovens, conversando com gente mais velha, gente que ainda tem idade, né, para ser economicamente ativa, trabalhar no mercado de trabalho e daqui a pouco não sabia que poderia ter uma oportunidade, colocar o seu currículo à disposição. Como é que tem sido essa busca ativa junto à população? Que retorno o senhor tem recebido das pessoas? Confesso que no início a gente teve uma certa resistência porque é uma novidade, né? Uma quebra de paradigma. Imagino. E uma quebra de algo cultural que tem sido construído por muitos e muitos anos dentro da sociedade brasileira. Mas agora o pessoal, os exemplos positivos que a gente tem conquistado dentro
desse trabalho de tirar a pessoa do benefício e colocar ela dentro do mercado de trabalho tem dado um resultado muito positivo. Inclusive, as pessoas têm procurado o balcão de oportunidades para entregar seus currículos, para pedir uma oportunidade de trabalho. A gente tem criado um link muito bacana junto com a comunidade para que eles sintam que esse programa é um programa de futuro próspero e não simplesmente um programa que as pessoas possam ter acesso ao mercado de trabalho. Então, essa virada de chave que acabou acontecendo e tem acontecendo faz com que a gente tenha certeza que, ao conversar com a comunidade, que fazer a busca ativa e poder oferecer a eles uma oportunidade dentro do mercado de trabalho vai fazer com que eles, as suas famílias, os seus filhos, os seus netos tenham um futuro melhor. Não dependam mais do Bolsa Família, tenham economicamente um poder aquisitivo muito maior e estejam inseridos dentro da nossa comunidade com mais felicidade, com todas as suas conquistas econômicas também. Agora, para encerrar, secretário, tem uma questão também relativa às mães solo. As mães que têm filhos, né, e precisam ficar em casa cuidando deles, não tem marido, o marido foi embora, abandonou a família ou até faleceu em alguns casos, não tem rede de apoio na família. Essas mães acabam dependendo do Bolsa Família, de outros benefícios sociais, justamente porque não conseguem dispor de horas de trabalho por dia. Aí, em Bento Gonçalves, vocês desenvolveram algum programa, alguma rede de apoio que possa auxiliar na manutenção dessas crianças, creches, alguma coisa que elas tenham acesso para que essas mães possam emergir para o mercado de trabalho? A gente, na cidade, tem uma rede educacional bastante ativa que oferece toda a questão da creche, que oferece toda a questão de cuidado com a criança enquanto as mães estão trabalhando. Obviamente, ainda tem lacunas a ser preenchidas, ainda tem demandas que não foram vencidas, mas tem uma equipe muito grande entre assistência social, entre o desenvolvimento econômico, entre a Secretaria de Educação, fazendo um trabalho, inclusive, de aumento de vagas no turno integral, para que justamente as mães possam deixar os seus filhos e trabalharem com tranquilidade. Além disso, a gente tem os serviços de convivência e fortalecimento de vínculo, que é um programa federal que recebe recursos federais, porém ele preconiza o atendimento uma vez apenas por semana no contraturno escolar. Nós temos atendido por 4 vezes por semana com o recurso do município, do Caixa Único do município, com toda a qualidade educacional, com toda a qualidade alimentar e de segurança da criança, para que essas mães possam, então, deixar os seus filhos junto ao poder público, ou seja, na escola. Quando a criança sai da escola, ela vai direto para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, para que ela possa, só ao final do dia, então, estar buscando seu filho e ficando com uma tranquilidade de poder trabalhar e ter os seus rendimentos favoráveis. A gente ainda, como falei, tem lacunas, tem demandas a preencher, mas a gente está trabalhando bastante para zerar isso e fazer com que essas pessoas também sejam contempladas no mercado de trabalho, protagonizando um futuro cada vez melhor. Secretário, muito obrigado aí pela entrevista e parabéns aí por esta redução, esse trabalho que vocês estão fazendo de busca ativa e de fomentar, né, mais produtividade e empregabilidade junto à população de Bento Gonçalves. Muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana. Boa noite, obrigado pela oportunidade e seguimos assim, tentando fazer um pouquinho por vez, um pouquinho melhor. Estamos sempre à disposição. Um abraço, boa noite. Secretário de Esportes e Desenvolvimento Social de Bento Gonçalves, Eduardo Veríssimo, falando aqui no RS em Movimento. O Sistema Fiergues lançou nesta segunda-feira a Agenda Legislativa de 2026, que amplia o monitoramento de projetos em tramitação na Assembleia Legislativa. Ao todo, 98 propostas foram avaliadas pela entidade. Vamos conferir na tela. O documento, construído pela Fiergues, reúne pareceres técnicos do setor industrial gaúcho sobre projetos protocolados até novembro de 2025 e que seguem em tramitação na Assembleia Legislativa. Por exemplo, agora nós vamos ter o salário mínimo regional.
Isso é uma pauta que interessa muito na Fiergs, não é? E que regula todas as negociações coletivas da indústria do Rio Grande do Sul. Então é uma pauta que está ali, que está dentro desse contexto e uma pauta importantíssima para a nossa indústria rio-grandense. Os pareceres serão encaminhados aos deputados e às comissões parlamentares durante a tramitação dos projetos. A intenção é contribuir com o debate e sugerir ajustes às propostas em discussão. A agenda está organizada em temas como agroindústria, infraestrutura, inovação e tecnologia, meio ambiente, relações do trabalho e sistema tributário. Em relação a 2025, houve um aumento de 34% no número de propostas monitoradas. A área de infraestrutura foi a que registrou o maior crescimento, passando de 5 para 16 projetos. E estamos preocupados com tanto metal mecânico, como também a agricultura, com essas guerras, com o diesel, ao preço que está, os insumos, os agricultores em dívida, querendo prorrogar suas dívidas para poder ter colheita, mais prazo para pagar. E agora, com todo esse problema, aí não sabemos se mais tarde vai ter diesel, a que preço vai vir. Então, a nós aqui no Rio Grande, todo o Brasil, mas nós no Rio Grande aqui, a nossa agroindústria, aqui a pecuária, a agricultura, que é muito forte, nós temos que nos reunir junto com as empresas, com as indústrias, para que o parlamento possa ajudar, através da Assembleia, livre executivo, para que nós venhamos ter danos menores possível no nosso estado. No domingo à noite, um caminhão carregado com placas de concreto tombou sobre uma alça de acesso da BR-116, próxima à refinaria Alberto Pasqualini, na divisa de Canoas e Esteio. Parte desta carga caiu sobre os trilhos da Transurb. E nós vamos até Canoas, exatamente onde está ao vivo a nossa repórter Cris Viegas aqui na Supertela para trazer mais detalhes. Corrigindo então o que eu disse na abertura do programa hoje, que eu disse que o caminhão tinha caído sobre os trilhos, mas foi a carga que se derramou do caminhão e caiu e atingiu os trilhos. É isso, Cris Viegas. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Renato. É isso sim, foi a carga que acabou caindo então sobre os trilhos da Transurb, depois desse acidente em que esse caminhão então tombou aí no trecho que você citou, e esse acidente acabou alterando as rotas aí dos trens, acabou tendo que ser cessado, algumas estações não estão funcionando, a gente tem apenas 5 estações em funcionamento e isso acabou trazendo aí uma série de transtornos para quem precisa do transporte, e isso desde o início da manhã. Neste momento, Renato, nós estamos aqui na estação Matias Velho, em Canoas. A movimentação é muito intensa por aqui, muito mais do que o normal, em razão desse problema, né? Já que essas rotas precisaram ser alteradas, a gente teve alguns locais aí que precisaram de ônibus, né, para poder fazer o transporte das pessoas que precisam de ir para uma estação a outra. A gente tem funcionamento da Matias Velho até a estação Mercado e da estação Unicinos até Novo Hamburgo. As outras não estão funcionando, então por isso alguns ônibus foram colocados à disposição aí de quem precisa fazer esses trajetos, esses transbordos. A gente também conversou com algumas das pessoas que estavam aqui nas filas para pegar esse transporte, né? Filas que dobravam a esquina, dobravam quadras aqui ao redor, né, da estação Matias Velho, e a gente vai trazer aí um trechinho do que as pessoas nos relataram, Renato. Deus, às 5h30 da manhã eu estava já na rua, cheguei em Sapucaia, já não tinha mais o trem, aí foi um transtorno que também colocaram na última hora um ônibus e tive que pagar, e a hora que eles colocaram de graça, para se deslocar até aos outros locais, que é até a Unicinos agora, né, que a gente vai. Mas agora que eu vou conseguir ir para casa. Eu fui para a estação no horário normal, que eu pego o trem ali na estação Sapucaia às 6h20, daí tinha um bilhete na porta da estação e um funcionário orientando que não tinha ônibus. Foi o primeiro contato que eu fiz, que eu tive do acidente que ocorreu, né, a interrupção daí eu tive que pegar um carro, um colega, vir até aqui a estação Matias para poder
pegar o trem normalmente, agora isso aí. Eu moro em Novo Hamburgo, eu estudo em Porto Alegre, eu levei 4 horas para chegar na minha aula e perdi todas as minhas aulas da manhã. Renato, as equipes estão trabalhando até as 9 da noite de hoje para tentar voltar aí com o sistema, né? Voltar com a normalização do sistema, recuperar esse sistema que acabou sendo afetado. E então a previsão é que o serviço seja retomado, seja normalizado a partir das 5 da madrugada desta terça-feira. A gente vai seguir acompanhando, a gente tem então esses trechos em funcionamento da estação Matias Velho até a Estação Mercado, no centro de Porto Alegre, e aqui da Unicinos até Novo Hamburgo. Por aqui segue intenso movimento, muitas pessoas neste momento aqui fazendo, né, esse transbordo para pegar ônibus, saindo aqui da estação Matias Velho. A gente tem esta previsão então, sabemos aí que tem os testes na rede elétrica para serem feitos por esta equipe, de acordo com as informações que a assessoria de imprensa da Transurb nos trouxe. E a gente precisa então aí que quem usa essas rotas fique atento então às estações que estão em funcionamento e aquelas que precisam do uso de ônibus, Renato. Ok, Cris Viegas continua acompanhando, trazendo informações durante a programação aqui da Rede RS. São milhares de pessoas que dependem do Transurb, né? Todos os dias, com horário marcado, horário para chegar no trabalho, para chegar no médico. Imagina o transtorno realmente dessa segunda-feira. Esperamos que amanhã, terça-feira, seja um dia mais normalizado em relação ao transporte na Grande Porto Alegre. A seguir, nós vamos receber aqui no estúdio o novo presidente da Grampal para falar sobre os desafios da nova gestão. E ainda, o motorista que causou acidente em Guaíba no sábado se apresentará à polícia e se apresentou e é preso preventivamente. Esse outro acidente, outro caso que é investigado como duplo homicídio doloso, quando há intenção de matar, depois da suspeita de que o acidente tenha sido provocado de forma deliberada. Nós já voltamos, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento, aqui na Rede RS, o primeiro canal de notícias ao vivo do Grupo Box Brasil. A região metropolitana de Porto Alegre entra numa nova fase de articulação política e integração entre os municípios. Com quase 4 milhões de habitantes e responsável por uma fatia significativa da economia no estado, a região enfrenta desafios que exigem soluções conjuntas, especialmente nas áreas de mobilidade, saúde e prevenção de cheias. À frente desse processo que está o novo presidente da Grampal, que assume com a proposta de fortalecer o diálogo entre as cidades e ampliar essa atuação conjunta. Para falar sobre essa gestão, nós estamos recebendo aqui o prefeito de Alvorada e novo presidente da Grampal, Douglas Martelo. Presidente, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Renato. É um prazer poder estar aqui conversando a respeito de Alvorada e da região metropolitana. Eu vou alternando aqui prefeito, presidente, né? A expectativa para esse novo desafio na gestão da Grampal? A expectativa é extraordinária, né? Nós já vínhamos e estamos vindo de um trabalho muito bem coordenado pelo prefeito André Brito de Taquari, o prefeito Marcelo Maranata, e agora a nossa missão minha e do prefeito Felipe Costela é exatamente dar sequência e ampliar o debate com as pautas, exatamente as pautas que tu referiste, entre outras, né, que visa melhorar a vida de quase 4 milhões de gaúchos, né? Eu sou prefeito há 1 ano e 4 meses, mas uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, chegando à prefeitura, que a Grampal, ela é um ambiente onde permite que a gente possa resolver pautas de maneira mais célere. Porque uma coisa é um prefeito chegar no governo do estado ou governo federal para reivindicar uma demanda. Mas outra coisa é prefeitos que agrupam quase 4 milhões de pessoas para solicitar a mesma demanda. A gente tem muito mais força política institucional para resolver. Então, a Grampal é essa grande ferramenta para a gente poder resolver a vida
e ajudar a resolver a vida dos gaúchos. E acho que tem uma outra característica, que a Grampal é bastante unida e ela passa por cima das siglas e dos interesses partidários quando se trata dos prefeitos reunidos em prol da sua cidade, não é isso? Sem dúvida, Renato, e isso acho que talvez seja um grande ganho da Grampal. Nós temos debates intensos, muitas vezes duros, internamente, mas quando nós afinamos as ideias e definimos as pautas, a gente defende elas conjuntamente, com a mesma intensidade, fazemos as cobranças que temos que fazer, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, independente do alinhamento político que cada prefeito ou prefeita tem, porque isso é para melhorar a vida dos gaúchos, é para melhorar a vida da região metropolitana. Então, essa integração entre prefeitos de quase todos os partidos que nós temos dentro da Grampal tem produzido avanços significativos. E eu dou um exemplo, foi o caso dos 12% em saúde. O acordo firmado do Ministério Público com o governo do estado para o pagamento dos 12% de 2030 nasceu, esse debate foi oriundo de dentro da Grampal. Foi lá nas nossas reuniões que nós começamos a provocar o estado e mostrando a importância, e que bom que a gente findou no acordo do Ministério Público com o governo do estado, que vai pagar lá em 2030 os 12%. A questão da saúde seria uma das grandes, os grandes eixos, das grandes prioridades da Grampal? Sim, sem dúvida. Nós termos mais investimento em saúde é fundamental para melhorar a vida das pessoas, né? Para ter uma ideia, Renato, quando nós atingirmos os 12%, nós estamos falando do incremento de receita na região metropolitana de R$1 bilhão. Isso não é pouco dinheiro, é muito dinheiro para ajudar a salvar vidas. Mas eu poderia elencar aqui a integração do transporte metropolitano como uma pauta importante, o subfinanciamento dos municípios. Pega o exemplo de Alvorada. Alvorada é um município muito populoso, mas que tem, dos repasses do governo do estado e do governo federal, muito poucos. Não é à toa que Alvorada é o último PIB per capita do estado do Rio Grande do Sul. Então, se debruçar em cima desses temas, assim como o auxílio a pequenos municípios, a escala 6x1, a integração e o desenvolvimento metropolitano, então são pautas que a gente quer levar adiante na Grampal para poder exatamente isso, começar a solucionar esses problemas para que a região metropolitana prospere. Vou aproveitar o gancho e fazer uma provocação. Será que tem consenso na Grampal sobre a jornada 6x1? É um debate intenso. Esse debate vai ser intenso. Mas tem sido, né? Tem sido, e eu penso que ela não pode ser tratada como uma pauta eleitoral. Ela tem que ser uma pauta tratada com muita responsabilidade. Vamos lá. Quais seriam os impactos nos contratos do município? Uma pessoa que trabalha numa terceirizada, numa prefeitura, com um novo regime de 5x2, por exemplo, vai necessitar que a prefeitura coloque tire mais dinheiro do cofre para poder ampliar esses contratos. Então, terá um impacto direto nos orçamentos dos municípios. Então, essa reflexão que nós procuramos fazer para que os municípios estejam preparados, né? E o governo federal possa olhar para isso de maneira estratégica, porque não pode criar despesa e não acompanhar o recurso, né? O recurso tem que chegar junto, assim como o marco do transporte público. Nós não podemos retirar tarifas, por exemplo, ou criar benefícios, mas sem o financiamento junto, porque senão somente os municípios acabam pagando a conta. Claro. O senhor falou aí no transporte, nós acabamos de mostrar a situação dessa segunda-feira, como foi complicada com o problema do caminhão que tombou e a carga acabou caindo em cima dos trilhos do Trenzurbe, parou o Trenzurbe. E se o Trenzurbe para, é um caos em quase toda a região metropolitana, né? Porque atinge ali Porto Alegre, Canoas, Esteio, mas também tem um efeito cascata nas outras cidades, não sei se chega a afetar a Alvorada, mas certamente alguns estudantes, funcionários, trabalhadores acabam sendo atingidos, o pessoal chega mais tarde. É um grande desafio esse gargalo do transporte da região metropolitana. Tem que melhorar isso, né, prefeito? Sem dúvida. Nós defendemos a integração do transporte metropolitano. Não faz sentido uma pessoa sair, como tu bem falaste, de Esteio,
de São Leopoldo, de Canoas, e eventualmente tem que fazer o pagamento de várias tarifas para poder fazer um trecho muito semelhante. A integração do transporte metropolitano é uma das pautas da Grampal. A gente sabe a complexidade que se dá para fazer essa integração, mas nós vamos botar o dedo na ferida, vamos entender e buscar através, uma outra pauta que nós defendemos é a criação do Observatório Metropolitano, exatamente para que a gente possa, mais do que dizer queremos a integração do transporte, nós temos que dizer como se financia, como funcionará esse processo. Como se viabiliza, né? Como se viabiliza esse processo e junto com o governo do estado, junto com as empresas que operam o sistema de transporte, achar um caminho para essa integração acontecer para que o cidadão seja beneficiado. Hoje, tu bem falaste, o sistema colapsou e muitas pessoas eventualmente atrasaram, não conseguiram chegar no seu trabalho. É muito vulnerável, né? Muito vulnerável e a gente muitas vezes fica na mão de um operador. E não pode ser assim, né? Então, nós queremos exatamente poder se debruçar em cima desse tema, que essa integração vai ajudar a beneficiar as pessoas. A Transurb até está tentando, né? Colocando ônibus e tal, é o plano B, mas é muito complicado e o plano B ele também demora muito, causa muito transtorno e a gente não sabe também até que ponto, né? As consequências dos horários das pessoas, né? Que têm os seus compromissos, tem trabalho, tem médicos, né? Vão buscar em outras cidades, às vezes, atendimento médico. Então isso é muito complicado. Mas a passagem, o transporte integrado seria uma passagem única? Seria isso, presidente? Essa é a nossa defesa, né? Que nós temos uma tarifa única que possa fazer toda a integração do sistema e que o usuário não necessite pagar várias tarifas para poder fazer essa integração. A gente tem exemplos bem-sucedidos fora do país que mostram que é possível sim, quando esse sistema ele é totalmente integrado, funcionar com uma bilhetagem só. Mas as empresas certamente têm uma resistência muito grande, né? Não, com certeza, né? E acho que um dos motivos que esse tema não avançou foi por causa disso. Mas nós também temos que olhar o outro lado da história, né, Renato? Que nós temos uma falência desse modelo, nessa modelagem de esgotamento, e se o sistema também não se reinventar, em algum momento ele vai se tornar insolúvel. É o que vem acontecendo com as empresas municipais, não as intermunicipais. Que cada vez mais os municípios têm que fazer investimentos em subsídios para que nós consigamos equilibrar a conta. E aí, Renato, nós temos que chamar o governo federal para essa mesa. O prefeito Mello é um defensor, e eu também sou, da criação do SUS do transporte público. Porque se é um serviço essencial para a vida das pessoas, não faz sentido somente o Estado e os municípios têm que pagar a conta. Nós temos que envolver o governo federal em algum grau para que ele nos ajude a pagar essa conta, exatamente para que o sistema seja sustentável. Muito bem, e a questão do transporte também, existe uma grande diferença das cidades, às vezes, em termos econômicos, né? Tem cidades que têm um potencial econômico de investir maior, né? De investir mais, outras menos. A mesma coisa acontece com a saúde, e é isso que eu queria lhe perguntar, como é que vocês vão equalizar isso dentro da Grampal? Por exemplo, questão da saúde, independente dos 12%, foi uma luta, né, que vocês conseguiram e conquistaram, e tem que agora colocar em prática. Tem que ver se vai até o fim. Mas, por exemplo, Canoas é uma cidade que tem um esgotamento, para usar a mesma expressão que acabamos de usar, no seu serviço de saúde, né? O HPS debaixo d'água desde a enchente de 2024 e não tem possibilidade de abrir até o meio de 2027. Antes disso não acontece. Imagina, são 3 anos debaixo d'água, né? Debaixo d'água, entre aspas, mas assim, inoperante. Temos o problema Nossa Senhora das Graças também, que está abrigando, né, uma parte de pronto-socorro, e tem o HU também, que já teve interdição de Cremerso. É uma cidade problemática. Não estou falando mal de Canoas, estou usando como exemplo aqui, porque vocês lá, quando sentam na mesa, vocês têm que equalizar essas diferenças. E aí tem outras cidades que são exemplos. Como é que vocês conseguem equilibrar, né? Trocando experiências? Como é que vocês vão conseguir ajudar talvez os municípios que precisam de um socorro mais urgente? Não, primeiro é isso, é se solidarizando um com o outro, né? Porque a dor
de Canoas é a dor da região metropolitana, assim como Porto Alegre viveu ano passado dificuldades no período do Desculpa lhe interromper, até porque ela atende, em termos de saúde, ela atende outros municípios referenciados, Exatamente. Não é só Canoas. Exatamente, Porto Alegre, Esteio, Canoas, eles são referências para muitos municípios. Gravataí e Viamão, por exemplo, também atendem muita gente de Alvorada, assim como Porto Alegre. Então, quando Canoas sofre, a região metropolitana sofre. Quando Porto Alegre sofre, a região metropolitana sofre. Quando a Prefeitura de Porto Alegre tem que fechar serviços, por exemplo, acaba impactando toda a região. Então, nós temos um problema de financiamento mesmo da saúde aqui na região metropolitana. Então, a luta pelos 12% é uma luta para não colapsar a região metropolitana. E claro que os municípios vêm procurando também de maneira articulada fortalecer a atenção básica, mas eu julgo, Renato, que os municípios vêm fazendo a sua parte. Eu pego o exemplo de Esteio. Esteio investe 30% do seu orçamento em saúde. Alvorada investe 27%. Ou seja, muito acima do piso constitucional. Então, todos nós temos que fazer a nossa parte. Que bom que o governo do Estado construiu esse acordo que irá pagar o piso dos 12% a partir de 2030, e independente do governo que vence a eleição neste ano, que a gente consiga manter esse acordo vigente, que consiga se aplicar esse recurso, porque, como eu falei anteriormente, nós vamos ter um incremento de financiamento de R$1 bilhão na região metropolitana a partir de 2030. Isso vai ajudar, sim, a resolver ou melhorar ou aperfeiçoar a saúde lá em Canoas, para os hospitais e para a rede primária, mas também da região metropolitana como um todo. Falando um pouquinho com o prefeito Douglas Martel, o prefeito de Alvorada, como é que vai a cidade de Alvorada nas questões básicas, né, obviamente, de saúde, educação, mas enfim, o que o senhor poderia destacar até agora, fazendo um pequeno balanço da sua gestão? Metade da gestão. Não, perfeito. Primeiro, muita gratidão à população de Alvorada, que foi com ela que nós escolhemos governar nesse 1 ano e 4 meses que estamos à frente da prefeitura. Claro, nós temos desafios históricos em Alvorada, né? Alvorada, uma cidade que completou o ano passado 60 anos, uma cidade que foi crescendo sem um planejamento urbano adequado e, claro, o passivo disso tudo caiu no nosso colo. Mas a gente sabia disso, não fomos pegos de surpresa, Renato, em relação a isso. Mas nós, desde o início da gestão, procuramos implementar nossa agenda. E o primeiro ano, eu tenho dito, né, que nós conseguimos organizar a casa para poder estabelecer as bases necessárias para que agora, com o nosso orçamento, com o nosso planejamento de governo, a gente conseguisse implementar nossa agenda. Então, vamos lá, nós zeramos o ano passado a fila da educação infantil. Hoje não tem nenhum alvoradense, um pequeno alvoradense que precise de pré-escola, que não esteja dentro de uma pré-escola. Nós estamos tendo números fantásticos na alfabetização. Nós pulamos de 37% dos alvoradenses sendo alfabetizados na idade certa para 77% em 1 ano. A gente vai trabalhar muito para zerar a fila da creche ao longo de 2026 e voltar a atingir a meta do IDEB. Então, esse enxoval da educação, eu acredito que vai ajudar muito a preparar o futuro da cidade. Estamos implementando a PPP da iluminação pública e ao final de 26 a nossa expectativa é já começar a substituição dos 16 mil pontos de iluminação por LED e a cidade ser mais segura e mais iluminada. Iremos iniciar ainda dentro do mês de abril a revitalização da nossa principal avenida, a Avenida Getúlio Vargas, que necessitava e necessita de uma revitalização absoluta, e é essa revitalização absoluta que nós faremos exatamente para promover o desenvolvimento econômico, mas também reorganizar o trânsito, ter um novo paisagismo, ter acessibilidade às calçadas e fazendo uma luta muito forte, Renato, para que Alvorada tenha um ambiente de negócio cada vez mais favorável para quem quer investir. Não é à toa que lá em fevereiro de 2025 nós reduzimos impostos de 83 atividades econômicas, implementamos a Lei de Liberdade Econômica. Hoje, mais de 800 atividades econômicas em Alvorada não precisam de alvará para funcionar e estamos
em todas as mesas que tenham oportunidades para Alvorada. Eu tenho dito que não vai ter negócio do Brasil, no mundo ou no Rio Grande de alguém querendo investir no Rio Grande do Sul que a Alvorada não estará para lutar para que esse negócio venha para a nossa cidade. Porque a geração de emprego interno é um pilar do nosso governo, porque nós entendemos que quando as pessoas trabalham perto de casa, elas consomem perto de casa e a economia se fortalece. Então, a gente está muito focado em implementar essa agenda para a gente poder, ao final do nosso mandato, deixar legados importantes para a transformação de Alvorada. A Alvorada tinha uma estatística criminal há um tempo atrás, né? Muito negativa, né? Tinha muitos crimes, muitos homicídios, inclusive, né? Até era motivo de piada, uma piada triste, né? Uma piada de humor realmente politicamente incorreto. Isso é passado, prefeito? Com certeza é passado. Nós temos números muito bons. O ambiente está melhor? O ambiente está melhor na segurança pública. A Alvorada virou a página da segurança pública e volta e meia, quando eu falo isso, Renato, quando dá algum problema de violência, as pessoas me marcam lá. O prefeito não está dizendo que a cidade é segura? Eu falei, a cidade, sem dúvida, está muito mais segura do que já foi. Mas é que zero ocorrência é difícil, ocorrência, né? não é impossível. Aí é só milagre, né? Não, exatamente, mas a gente melhorou muito e vem melhorando muito em relação de 2024 para 2025. Os avanços já foram significativos. E eu tenho dito o seguinte, Renato, se não temos mais os números ruins de segurança, ainda temos a imagem. E temos um dever, enquanto gestão, ficou muito marcado, de poder virar essa página. Claro, nós temos um passivo histórico. Há 40 anos se fala que Alvorada é uma cidade perigosa. Quando ela deixa de ser, ainda tem a imagem. A referência das pessoas ainda está lá no subconsciente das pessoas, que Alvorada ainda é insegura. Mas não é mais. É uma cidade que tem uma guarda municipal muito bem treinada, com tecnologia adequada, uma integração das forças de segurança com a Brigada Militar, com a Polícia Civil, com ações preventivas, né, que é fundamental, antes que a violência ocorra, que a gente possa ter ações preventivas, e isso vem funcionando ao longo dos anos. Para ter uma ideia, Renato, Alvorada chegou a ser a 6ª cidade mais violenta do Brasil em 2017, e hoje nós sequer estamos entre as 30 cidades mais violentas do estado, ou seja, a gente saiu do mapa da violência, mas claro, ainda há ocorrências e haverão ocorrências como em qualquer cidade. Muito bem, o prefeito de Alvorada e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, quero fazer 2 perguntas em uma, prefeito, porque jornalista é assim, tem que aproveitar ali os minutos finais, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Eleições 2026, quero a sua opinião, como é que vai ser esse ano, inclusive para poder governar, né, além da discussão que é normal de um ano eleitoral, e o senhor entregou, como presidente da Grampal e também como prefeito de Alvorada, uma carta manifesto da entidade, da Grampal, né, ao pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, esse documento intitulado Mais Brasil, Menos Brasília, com 8 temas prioritários para o desenvolvimento regional e nacional. Se o senhor puder resumir para a gente que documento é esse e a sua expectativa para o ano eleitoral. Claro. Como meu papel institucional de presidente da Grampal, nós temos a função de elencar os problemas, e alguns deles eu relatei aqui, e fazer esse debate, seja com os candidatos a presidência da República, os candidatos ao governo do Estado, os candidatos ao Senado, e nós promoveremos lá na Grampal debates entre os candidatos ao governo, os candidatos ao Senado, exatamente para a gente aprofundar esses temas metropolitanos, mas também nós queremos entregar nossa carta manifesto a todos os pré-candidatos à presidência da República. Porque a Grampal, como eu falei no início, tem um papel fundamental para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Então, os candidatos têm que saber, um deles será eleito presidente da República e todos eles têm que ter ciência das nossas pautas aqui na região metropolitana. E foi isso que fizemos sábado, entregando ao pré-candidato Flávio Bolsonaro, e é isso que faremos com todos os pré-candidatos à presidência. E do ponto de vista político-eleitoral, eu sou filiado ao PL, obviamente, vou trabalhar muito para que nós tenhamos esse alinhamento
com as pessoas nas quais eu acredito serem as melhores para governar tanto o Estado quanto o nosso país, para que a gente possa ter o alinhamento necessário para poder avançar nas nossas pautas, tanto de Alvorada e principalmente de Alvorada, mas também das pautas da região metropolitana. Temos mais 1 minuto e meio. Preocupação com El Ninho no segundo semestre, ou talvez o ano que vem. Toda a Grande Porto Alegre pode ser atingida, né? Já fomos duramente atingidos em 2024. A Grampal está preparada para isso? Está estudando também essas questões? Nós já fizemos uma primeira reunião entre as defesas civis da Grampal, exatamente para que a gente possa pensar em ações conjuntas entre todos os municípios e, claro, a gente já poder estar se preparando, se organizando, tendo os nossos planos de contingência, nossos planos de emergência e, claro, nós, enquanto municípios, temos que fazer a nossa parte, fazendo as limpezas das bocas de lobo, fazendo o hidrojateamento das nossas redes, fazendo o desassoreamento de rios e arroios e, claro, conversando muito com o governo do estado para que a gente inicie obras de contenção de cheias, né? A gente tem aí previsto a construção de alguns diques, seja o dique de Eldorado, seja o dique de Alvorada e Porto Alegre, para que o mais breve possível a gente consiga resolver esse problema. Agora, nós temos que nos trabalhar, nos prevenir, nós temos que fazer a nossa parte enquanto município e torcer que os prognósticos mudem, que a gente não sofra mais uma vez com enchentes. Prefeito Douglas Martello de Alvorada, novo presidente da Grampal, já tomou posse e tem aí pela frente um grande desafio e está motivado. Eu noto que está motivado. Bastante motivado e pronto. Não vai faltar energia, né, prefeito? Não, jamais. Muito obrigado pela presença aqui conosco na Rede RS. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Boa sorte e boa noite. Muito obrigado. Em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, elegeu lá pela primeira vez uma mulher para a gestão municipal. Os eleitores voltaram às urnas neste domingo numa eleição suplementar. Quem traz os detalhes é a nossa reportagem na tela. Em uma disputa apertada com diferença de 497 votos, Jussara Caçapava, do partido Avante, foi eleita com 43,39% dos votos. A primeira mulher a assumir a gestão municipal estava atuando como prefeita interina até a eleição. O vice-prefeito é Luiz Carlos Azevedo da Rosa, humano. Quero fazer uma gestão humanizada por toda a nossa Cachoeirinha, com diálogo, com acolhimento em prol da nossa população. Eu, Jussara, eu tenho certeza que a gente vai trazer muito desenvolvimento na nossa cidade. Vamos batalhar bastante para que essa cidade volte a viver de novo e ter alegria. Com mais de 102 mil eleitores, o município de Cachoeirinha viveu momentos difíceis no último ano, que incluiu uma crise na coleta de lixo e a denúncia de desvio de 11 milhões de reais da educação. A eleição suplementar foi convocada após a perda do mandato do prefeito Christian Vazen e do vice, o delegado João Paulo, em um processo que gerou instabilidade política na cidade. Jussara vai assumir a gestão de Cachoeirinha até 2028. Quem foi às urnas neste domingo falou sobre o que espera dessa nova etapa no município. Bairros como ali Anaí, entre outros, que realmente precisam de uma atenção mais da prefeitura. Então, acho que para o novo prefeito, independente de quem seja a pessoa, o Felizardo, eu espero que ele tenha essa responsabilidade de ter esse olhar atento para esses pontos de necessidade da cidade. Ter mais um hospital aqui, né? Porque ter mais recursos, né? Para a gente, que já é toda canveca, né? Não precisa estar saindo para outro lugar para fazer. É saúde mesmo. Em primeiro lugar, a saúde e o estudo. Eu acho que eles deviam melhorar a questão da parte da saúde ali, em questão de UPA, postinho de saúde, nos hospitais também da cidade, porque é bem crítica ali a situação. Às vezes tem médico que não faz o básico, né? Que às vezes não quer nem te examinar. E para as pessoas de idade seria importante ter mais uma atenção e também para as crianças. Porque tem muito caso aí que a UPA só simplesmente pega e fala, é uma virose, vai embora e acaba acontecendo coisas piores, né? Então, acho que eles deviam ficar mais em cima nessa questão da parte da saúde mesmo.
foco pelas crianças, né, que é a nossa educação. A gente espera também pelos idosos, né, que são um povo também que necessita muito. E que eles tenham sempre Deus no coração, né? Que tendo Deus a gente tem o amor. É o amor que muda todas as coisas. A forma de governar, né, de coordenar um bom mandato, né, e também uma boa equipe. É o amor que cura, o amor que transforma tudo. 4 chapas disputaram a prefeitura. Entre elas, a atual gestão interina e nomes da oposição que buscaram conquistar o eleitorado neste novo cenário. A candidata Claudine Silveira, do PP, encostou em Jussara, com 42,39% dos votos. Tairone Kipler, do PT, alcançou 13,31%. E Laís Cardoso, do PSOL, teve 0,95%. Ao todo, a eleição em Cachoeirinha registrou 58.173 votos. Desse total, 3.479 foram brancos, o que representa 5,98%, e 2.617 nulos, equivalentes a 4,50%. Já estou aqui com o Irineu Guarninha Filho, que apresenta a partir das 9 da noite o Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Irineu, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Renato. Tudo bem? Tudo. Qual é o assunto de hoje? Hoje vamos falar sobre a volta da inflação, né, que se turbinou aí nos últimos meses aí, principalmente nos alimentos. Tivemos uma alta nos alimentos, oscilou, alguns produtos oscilam, sobem, caem, enfim, mas na média tem aumentado bastante. E nós temos aí perspectivas, os analistas, os economistas falam que se a guerra se prolongar no Oriente Médio, o petróleo vai continuar subindo e pode haver aí uma espécie de inflação mundial, né? Vários países. Os Estados Unidos já estão enfrentando uma alta de inflação. E como a economia americana é a locomotiva da economia mundial, quando alguma coisa acontece lá, logo isso se propaga pelo mundo e deve chegar aqui também. Tudo pode mudar a qualquer momento, dependendo do rumo da guerra no Oriente Médio. Tá tudo conectado hoje em dia, né, Irineu? Hoje nós tivemos aí uma marca histórica, né, dos últimos 2 anos, o dólar não baixava de 5. E o dólar fechou a 4,99. Dizem os especialistas que é reflexo do fracasso que foi a reunião de sábado em Islamabad, que não chegou a lugar nenhum e não conseguiu processar um acordo de paz. Essa guerra parece não ter fim, Irineu. Isso causa muita volatilidade, né? Como o mercado é muito sensível, os economistas no mercado. O mercado o tempo todo está refletindo essas notícias, esse noticiário, né? Havia uma expectativa muito grande de que esse acordo trouxesse alguma possibilidade de paz, porque o que existe hoje é um cessar-fogo temporário, que já não está sendo muito bem respeitado por nenhum dos lados. E agora, então, com esse fracasso das negociações, não há uma perspectiva muito boa. Mas, por outro lado, né, Renato, é importante que, pela primeira vez... Só para dizer que a Ibovespa, a Bolsa de São Paulo, marcou um recorde. Normalmente é assim, né? Quando o dólar cai, a Bolsa sobe, né? Porque esse capital migra de um lado para o outro, né? A Bolsa chegou a 198.001 pontos, atingindo um novo recorde histórico na Bolsa de São Paulo. Então, vê como realmente a sensibilidade das estatísticas, dos números, por eventos como esse, que é a guerra, né? Eu, obviamente, não sou economista. Entre Estados Unidos e Irã. Eu não sou economista, mas os economistas sempre falam na questão da realização de lucros, né? Quando o pessoal vai para o mercado, vende as suas ações e contabiliza aquele lucro que teve quando comprou na baixa. Mas eu te dizia, Renato, que apesar de tudo, desse encontro não ter resultado em nenhum acordo concreto, ele é positivo porque pela primeira vez, desde o começo da guerra, nós tivemos aí Estados Unidos e Irã sentados à mesma mesa, tentando encontrar um caminho. Claro que pontos como o programa nuclear iraniano, a questão de Israel no Líbano e outros pontos tornam qualquer tipo de acordo entre essas duas partes, Estados Unidos e Irã, muito difícil, mas pelo menos houve esse primeiro encontro. Ponto de Conexão a partir das 9 horas da noite. Estarão aqui conosco hoje o André Contri, que é economista da Divisão de Estudos Econômicos e Tributários da Receita Estadual aqui do Rio Grande do Sul, Daniela Sandi, que é técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Rodrigo Reis, gerente de supermercado, portanto está lá na linha de frente daquilo que nos interessa, né? Sempre a inflação dos alimentos. Eu sinto muito essa inflação. Essa a gente vê no dia a dia, né, Renato? E completa a nossa mesa o
o economista Gustavo Moraes, professor, que estará aqui, professor. Nosso colega aqui da PUC. Aqui da PUC, estará mais uma vez aqui conosco e ele é muito bom para fazer professor da Escola de Negócios aqui da PUC. Essas análises macroeconômicas. E o petróleo, o barril do Brent, né, fechou hoje a $98. É um pouquinho às abaixo. 4 horas da tarde, um pouquinho abaixo dos $100, né? De 100, mas ainda muito mas tá alto. difícil, muito alto. Para a economia. Valeu, muito Irineu. alto. Bom programa logo mais. Obrigado, Renato. Ponto de conexão, 9h. O sábado foi dia D de vacinação em Porto Alegre. E a nossa equipe foi acompanhar a ação na capital. Confira na reportagem na tela. As 132 unidades de saúde do município estiveram abertas ao longo do dia para atender a população dos grupos prioritários, resultando em grande adesão dos porto-alegrenses. Ao todo, 33.651 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas no dia D de vacinação. A campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 30 de maio, com a meta de vacinar 90% do público prioritário, constituído por crianças, idosos e gestantes. A vacina oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra as cepas do H1N1, H3N2 e a influenza B. A dona Lourdes foi cedinho até a unidade de saúde. Ela fala da importância da vacinação e mostra com orgulho a marca no braço. Todas as vacinas feitas e a de hoje também. Que venham vacinar, que evita transtorno futuro. De acordo com dados preliminares do Ministério da Saúde, até esta segunda-feira, a cobertura vacinal de crianças de 6 meses a menores de 6 anos chega a quase 12%. A cobertura vacinal de idosos a partir de 60 anos está em quase 30% e de gestantes em 19%. Hoje a ação diz respeito à gripe e a influenza é um vírus extremamente agressivo em algumas faixas etárias, né? Especialmente para crianças e para idosos e também para gestantes. Então, hoje o que a gente objetiva é alcançar uma grande cobertura de em torno de 90% dessas populações. É muito importante, principalmente porque nós estamos saindo de um período de muitas trevas em relação às vacinas, né? Houve muito negacionismo e a gente perdeu muitas vidas nesse país em função do descrédito nas vacinas. Isso começou com muita força na pandemia, mas infelizmente se seguiu ainda depois da Covid e atingiu outras doenças que a gente já tinha sob controle, né? Uma das mais exemplares foi o que aconteceu com o sarampo, que hoje nos Estados Unidos é uma epidemia e que infelizmente já chegou no Rio de Janeiro. Notícias recentes deste mês, a gente já teve a notificação de um caso. Então é muito importante que a gente mantenha essas doenças longe das pessoas. A ação teve como objetivo ampliar o acesso da população à imunização e reforçar a cobertura vacinal antes da chegada do inverno. Na unidade de saúde Jardim Itu, na zona norte da capital, o movimento foi intenso desde as primeiras horas da manhã. Além da aplicação de doses, a mobilização contou com uma série de ações de promoção à saúde. Muito bom, hein? Vacinar é importante, hein? Se você está no grupo prioritário, vá até os postos de saúde. São 132 unidades em Porto Alegre que estão abertas e em todo o estado também. E a vacina é gratuita. Também no sábado, uma briga de trânsito terminou em tragédia na BR-116 em Guaíba, na região metropolitana da capital. 2 homens morreram depois que o veículo em que estavam capotou às margens da rodovia. As vítimas foram identificadas como Alexandre dos Santos, de 41 anos, e Guilherme da Silva Hetzlaff, de 21. A Polícia Civil investiga o caso como duplo homicídio doloso, quando há a intenção de matar. O motorista do caminhão foi preso preventivamente nesta segunda-feira. A delegada titular de Guaíba, Caroline Calegari, nos conta os detalhes. Os envolvidos haviam brigado no trânsito, discutido por uma ultrapassagem banal, e a partir daí testemunhas presenciais disseram terem visto os tripulantes da caminhonete e do caminhão caçamba discutindo e fazendo gestos hostis uns para os outros. Em dado momento, o caminhoneiro se aproximou da parte traseira do veículo das vítimas e fez um movimento chamado informalmente de quebra-asa,
um movimento de zigue-zague visando expulsar, retirar o veículo das vítimas da pista. Ouvido, o investigado confirmou a discussão no trânsito, a briga, e afirmou, contudo, que não foi ele que deu causa ao acidente, que ele foi tentar ultrapassar o veículo das vítimas e quando estava fazendo a ultrapassagem, o motorista da caminhonete abriu para a esquerda para impedir o caminhoneiro de continuar a ultrapassagem e que com este ato o veículo da vítima teria capotado. A seguir, a previsão do tempo para todo o estado. Parece que vem chuva no meio da semana e logo o Lucas Canever nos traz os detalhes. E ainda, empate no Grenal frustra treinadores da dupla e a preparação do Grêmio para a Copa Sul-Americana para esta terça-feira. Nós já voltamos, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos de volta com o RS em Movimento. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta semana no Rio Grande do Sul. Boa noite, Lucas Canever. Olá, boa noite, Renato, e boa noite para você também que nos assiste. Nessa terça-feira, uma nova área de baixa pressão começa a surgir entre a Argentina e o Paraguai, o que vai gerar nuvens carregadas com chuva forte e temporais nos países vizinhos, e que pode também afetar o Rio Grande do Sul ao longo da semana. Na terça-feira, o tempo fica firme ao longo da tarde em todo o território gaúcho, mas no fim do dia, a chuva chega em alguns pontos lá na metade oeste do estado, em cidades como Uruguaiana. No Rio Grande do Sul, as temperaturas mínimas ficam entre 13 e 20 graus e as máximas oscilam entre 19 e 32 graus. Na quarta-feira, a chuva avança para a região da Campanha, das Missões e do Sul. E pode ser uma chuva mais forte, com volumes que podem chegar até os 75 milímetros. Aos poucos, essa chuva vai avançando também para outras áreas do nosso estado, que também podem identificar um pouco de chuva fraca ao longo do dia. Esses episódios devem se repetir até pelo menos quinta-feira, mas na sexta, esse sistema de baixa pressão já vai estar sobre o oceano, então o tempo melhora e o sol aparece entre nuvens. Agora vamos ver como fica o tempo ao longo da semana aqui na capital? Amanhã, no caso, vai ser um dia agradável, com temperaturas que vão dos 20 até os 30 graus com o passar das horas. E o sol aparece entre nuvens. Na quarta-feira esquenta um pouco mais, com máximas que podem chegar até os 32 graus, porém a quantidade de nuvens aumenta, então vai ser um dia mais nublado. Na quinta-feira, a chuva chega de fato em Porto Alegre e as temperaturas vão dos 21 aos 29 graus. Na sexta-feira, o tempo melhora e o sol volta a aparecer entre nuvens. Mas vamos focar nessa terça-feira. Chegou a hora de dar o nosso giro pelo estado e dar uma olhada em como o tempo fica amanhã em algumas cidades. Na Serra Gaúcha, Caxias do Sul deve iniciar o dia com 15 graus e as máximas vão até os 21 graus, com a presença do sol entre nuvens. Em Gramado, também na Serra, a temperatura vai dos 14 até os 27 graus nessa terça-feira. Em Santa Rosa, esquenta mais, com máximas de até 30 graus e mínimas de 15. Por lá, já existe a possibilidade de chover a partir de amanhã. Assim como é o caso lá de Uruguaiana, na fronteira oeste do estado, onde a temperatura vai dos 12 até os 26 graus. Mas lembrando que essa chuva deve chegar só no fim do dia. No centro do território gaúcho, Santa Maria deve registrar máximas de até 24 graus com mínimas de 19. Também possibilidade de precipitação com o passar das horas. Vamos para a região dos vales, onde vai esquentar um pouco mais. Em Santa Cruz do Sul, as máximas chegam até os 31 graus, com mínimas de 13. Uma boa amplitude térmica, mas sem chance de chuva por lá. Ao sul do estado, vamos lá para Jaguarão, onde a gente vai ter uma amplitude térmica bem menor que a gente observou agora há pouco. E a temperatura vai dos 17 aos 21 graus, com o sol entre nuvens. Na região da Costa Doce, em Camaquã, o dia começa com marcas ao redor dos 20 graus e máximas que vão até os 24. E para finalizar nosso giro, lá no litoral norte, em Capão da Canoa, a temperatura vai dos 16 aos 25 graus, com a presença do sol entre algumas nuvens.
E por hoje é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Uma boa noite. Rogério Amaral, boa noite, seja bem-vindo. Renato Martins, muito boa noite, muito obrigado. 0-0, bola ao centro. Como eu vinha dizendo, a situação dos dois treinadores ou das duas equipes, se apresentassem um contrato antecipadamente para fechar no empate, eles assinariam. Isso ficou demonstrado no Grenal pela atitude das duas equipes, que é o reflexo daquilo que os treinadores mandaram fazer. Mas sem nenhum golzinho, hein, Rogério? Mas nenhum quis se expor, porque, Renato, o Internacional vem de um recorte desses últimos 4 jogos, um recorte muito bom, positivo. Sim. Não ia arriscar, porque um Grenal a gente sabe que tem um impacto maior. Então não ia arriscar perder isso. Esse retrospecto recente positivo. E de outro lado, o Grêmio que vem ao contrário, com um recorte ruim, se também fosse arriscar mais e tomasse uma paulada, como foram aqueles 4-2, lembra? Da fase classificatória do Campeonato Gaúcho, ia ficar muito ruim também para o técnico Luiz Castro. Então, tanto Paulo Pezzolano quanto Luiz Castro, né, eu diria assim, um acordo tácito, de ficar sem uma especulação, isso que aconteceu, mas sem serem proponentes efetivamente do jogo, de quererem serem os protagonistas, cada um do seu lado. Vamos ver então a crônica do jogo com o Giovanni de Oliveira na reportagem na tela. Empatados em pontos, na metade de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, Inter e Grêmio fizeram um jogo sem brilho no Beira-Rio. Com uma vitória em 5 jogos na sua casa, o Colorado buscava melhorar seu desempenho como mandante, mas produziu pouco e, na melhor chance, Borré parou nas mãos de Everton. Já o tricolor chegava para sua 6ª partida como visitante e ainda sem ganhar fora de casa. O clássico era a chance de mudar o retrospecto, mas a primeira oportunidade foi apenas no segundo tempo e terminou com a defesa de Rocher. Centroavante reserva do Inter, Alejandro entrou no segundo tempo e teve a chance de marcar, mas o cabeceio saiu fraco, fácil para a defesa de Everton. Do outro lado, Rocher quase se complicou, mas a bola foi para escanteio. No final, Vieri fez uma falta forte em Thiago Maia e foi expulso. Em um jogo de pouca criatividade, o 0 não saiu do placar. Empate no campo e nos discursos. Queríamos mais, não aconteceu. Foi um jogo tibio, foi um jogo frio, que sentíamos que podíamos dar um pouco mais, mas eles estavam esperando que nós demos um pouco mais para eles aproveitar. Então, foi um jogo muito estratégico. Neste momento, o que eu mais elogio da parte do elenco é a energia que eles levaram para campo e a grande vontade de conquistar pontos, conquistar os 3, não conseguimos, levamos 1, não era o que queríamos, mas a energia demonstrada em campo foi de quem queria ganhar jogo. Com o resultado, os dois times chegaram a 13 pontos na classificação do Brasileirão e seguem com campanhas parecidas, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Com um gol a mais de saldo, o Grêmio ocupa a 12ª posição, enquanto o Inter está em 14º. Rogério, é como se o tempo tivesse parado e não tivesse acontecido esse jogo, é isso? Mas aconteceu, né? Aconteceu e foi um jogo fraco. Os dois treinadores falaram. O Pezzolano falou na questão estratégica, mas ele não quis se abrir para não dar chance para o adversário também. E o adversário ficou também nessa zona de conforto. Quer dizer, nenhum dos treinadores quis se expor a perder esse Grenal. E olha, são treinadores que, mesmo tendo experiência no futebol brasileiro, são técnicos de fora, que não são da nossa aldeia aqui. Então se poderia supor que tivesse um pouco mais, tanto um quanto o outro, pouco mais de ousadia. Né? Mas já foram aculturados pelo jeito. Claro. Então, por quê? Eu digo isso sempre. O treinador, ele vai pensar na situação dele, treinador, com o elenco. E se a gente ponderar que o Internacional vinha desse recorte recente aí de jogos,
com um saldo positivo, a gente pode até imaginar que a frustração maior é do torcedor colorado. Porque o torcedor colorado imaginava que, por esse histórico recente, o Internacional iria vencer o Grêmio e vencer, se não com facilidade, mas venceria bem, confortavelmente o Grêmio. E não foi isso que aconteceu. Por quê? Justamente porque ambos se preservaram. Nenhum dos dois quis dar espaço para o outro. E nenhum dos dois avança, como está aí na nossa tela da Rede RS. E depois, ninguém avança. E depois, como disse na reportagem o Giovanni de Oliveira, a diferença é de um gol. Mas olha como é. O Internacional tem o saldo de -1 e o Grêmio tem saldo de 0. Que horror. O Bruno Gomes comentou aí o novo esquema de jogo. As alternâncias que o técnico está fazendo aí, ora ele é um terceiro zagueiro pelo lado direito, ora ele é um lateral efetivamente. Vamos ouvir então, Bruno Gomes na tela? O professor ele fala muito de um esquema a cada jogo, a gente se adapta muito a cada adversário, acho que o brasileiro pede muito isso, acho que você pede... cada jogo é um estilo de jogo, você vai jogar em estádios diferentes, você vai jogar dentro de casa. Então acho que ele faz muito isso, e tanto que ele faz um rodízio de atletas e é o que a gente é o que ele fala para todo mundo estar preparado para jogar, porque você vai ter jogos diferentes, é o que tem que estar. Todo mundo está preparado no melhor para estar pronto para jogar e ajudar o outro. A questão, Renato, é a seguinte, é que variar muito o sistema. Por exemplo, é feito um Internacional no modelo para jogar sem o Alan Patrick. E é outro modelo completamente diferente, como nós vimos, com a presença do Alan Patrick. Então, esta variação que faz o Pesolano não é só em relação ao Bruno Gomes. Muito bem, você varia o Bruno Gomes num jogo, ele vem mais como um zagueiro, compondo com os outros dois, com o Mercado e com o Félix Torres, por exemplo, ou com o Vitor Gabriel, e no outro, como foi no caso do Grenal, ele é mais lateral. Ok, tudo bem, mas aí você mudar todo o modelo de jogo por conta de um jogador, que no caso é o Alan Patrick, é que está levando o Internacional a essa situação. Vence fora de casa sem o Alan Patrick e com o Alan Patrick, mesmo em casa, não tem o mesmo desempenho. Muito bem, e o Grêmio não conseguiu nem descansar, passou o dia já se preparando, porque amanhã tem Sul-Americana. Vamos assistir a reportagem de Giovanni de Oliveira na tela. Sem muito tempo após o Grenal, o Grêmio faz os últimos ajustes para enfrentar o Deportivo Riestra, amanhã às 7 horas da noite na Arena, pela segunda rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Luiz Castro reclamou do calendário apertado. O trabalho de dia a dia não existe. Não posso dizer as coisas de outra forma. O trabalho do dia a dia é feito através de vídeo. Nós não conseguimos levar os jogadores com uma sequência de jogos como nós temos, e é uma sequência de jogos louca. Daqui a 2 dias já estamos a jogar outra vez. O que é que eu vou trabalhar daquilo que nós erramos hoje para o próximo jogo? Na lanterna do grupo F, o tricolor vem de derrota para o Montevidéu City Torque, enquanto o adversário Deportivo Riestra empatou na primeira rodada contra o Palestino do Chile. Qual a tua expectativa, Rogério? A expectativa é de uma vitória do Grêmio amanhã. Em primeiro lugar, não vai ser aquele time misto quase reserva que jogou em Montevidéu contra o Montevidéu Torque, e vai jogar com o que tiver de melhor, porque naquela oportunidade era o jogo que antecedia o Clássico Grenal. Né? Sim, então vamos lá, vamos conceder isso. Agora não. Agora o Grêmio tem que focar efetivamente na Sul-Americana e buscar essa recuperação. E convenhamos, o Riestra, mesmo que esteja na série principal do futebol da Argentina, que são 30 times, nesse turno, que é o Apertura, né? O Riestra, no seu grupo, é o último colocado. São 15 em cada grupo. O Riestra é o último colocado. Não tem nenhuma vitória. E entre os 30 clubes, o Deportivo Riestra é o 28º. Só tem 2 atrás dele, na classificação geral. Então, não é concebível se imaginar que o Grêmio vai ter dificuldades diante desse Deportivo Riestra amanhã, nos seus domínios dentro da arena. Tomara, tomara. Bom, o Juventude desencantou, Rogério? Finalmente o Juventude desencantou. Juventude que está nessas 2 competições, a Série B e também a Copa Sul-Sudeste. Na Copa Sul-Sudeste joga com o time reserva. Enquanto fala, vou pedir para botar os gols, porque senão a gente perde tempo aqui. Porque nós tivemos aí a possibilidade do Juventude enfrentando o líder da competição, fez 2-0. Que era o Goiás, fez 2-0,
e conseguiu dar uma respirada, mas ainda é uma situação difícil para o Juventude na Série B. É bem verdade que é o início da competição, mas de qualquer maneira o Juventude precisa, como a gente diz, tomar tenência, né? Que é prestar atenção nessa situação e com a responsabilidade que tem, que é voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro ao cabo desta Série B e para o ano que vem, 2027, estar novamente entre os principais clubes brasileiros. E o Caxias fez 1-0 em cima do Confiança. Do Confiança aí. Aí o Caxias vem bem, né, na Série C, na liderança do seu grupo e confirmou com essa vitória dentro de casa, no Estádio Centenário em Caxias do Sul, né, a vitória sobre o Confiança de Sergipe. Importante essa vitória. E tem uma história muito bacana para a gente fechar aqui o esporte de hoje, Rogério Amaral. Há um menininho que foi pela primeira vez no estádio de futebol. Conta essa história rapidinho que temos a reportagem de 1 minuto aqui. Porque ele até perguntou o que faria, né? Perguntou para a mãe dele, para ele ir até o estádio Beira-Rio, quantos likes precisaria numa postagem. Que legal. E aí eu sei que uma das torcidas organizadas do Internacional tomou para si isso e propiciou ao menino, pela primeira vez, ir até o estádio Beira-Rio assistir um jogo. É muito legal isso. Vamos assistir então aí o sonho do Ryan na tela. Mãe, quantas curtidas eu preciso ter para me conhecer o Beira-Rio e assistir um jogo do Inter? Precisa ter 5.000 curtidas, um comentário da página oficial do Inter e um comentário do jogador do Inter. Me ajuda aí, galera. Moradora de Rosário do Sul, a 390 quilômetros de Porto Alegre, Lucy Melo Leal não pensou que a brincadeira com o filho Ryan fosse dar resultado. Mas o desafio proposto nas redes sociais recebeu o apoio do ex-zagueiro Índio, ídolo histórico do Inter, e também mobilizou membros da Camisa 12, torcida organizada que comprou ingressos e passagens para que mãe e filho pudessem assistir a um jogo no estádio pela primeira vez. O sucesso da publicação nas redes sociais rendeu um passeio pelo Beira-Rio e a emoção para Ryan de ver de perto o time do coração. Se após o 0-0 no Grenal 4-5-2 muitos voltaram para casa frustrados, Ryan e Lucy voltaram para Rosário do Sul com um sonho realizado. Que legal, hein? Muito legal isso. Parabéns ao Índio que liderou, então. Parabéns ao Índio, parabéns, a gente fala das torcidas organizadas, muitas vezes em tom negativo. É verdade, E esse bem é um lembrado. exemplo positivo que realmente deve ser seguido. Parabéns à Camisa 12, torcida organizada do Internacional, e o Ryan que conseguiu realizar o seu sonho. Se não foi completo, porque o Internacional não venceu, mas eu acredito que nesse momento de entusiasmo, de alegria, de satisfação dele, o mais importante foi ele ter conseguido conhecer o estádio Beira-Rio e estar presente num jogo. Isso foi muito bacana. Valeu, Rogério. Um abraço. Valeu. Boa noite. Até amanhã. Amanhã é Sul-Americano. Sul-Americano. O RS Movimento fica por aqui. Eu desejo sorte, saúde e sucesso aqui nessa câmera. Sorte e saúde e sucesso. Eu espero vocês amanhã, 6h30 da noite, aqui, ó, na tela da Rede RS. Uma ótima noite. Obrigado pela sua audiência.